Amém? Tristes, né, meus irmãos, com o que está acontecendo, né? E aí vem aquela reflexão: por que a gente não está orando mais? Porque parece que só está piorando, né? Não é isso? Eu fiz o convite aos irmãos de colocarem um pedacinho da sua oração para a paz, amém? Você vai orar para o teu filho, para o teu neto, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu pai, e pela paz. Glória a Deus. Está piorando, né? Era um, depois dois, depois três, depois quatro, depois cinco. Para onde nós vamos parar com isso? Né? E é impressionante ver irmãos e irmãs em Cristo orando por um lado na guerra. Pelo amor de Deus, irmãos, não oramos por bandeira, não oramos para que Jesus volte e acabe com a guerra. Oramos por todos os inocentes, porque eles é que precisam de oração, e para que Deus mude o coração das autoridades que não estão entendendo nada. A autoridade não é para si. Autoridade é responsabilidade. Que responsáveis são essas autoridades, né? Como assim levar o povo à destruição, levar o povo para a morte? Que justificativo? Que justificativo você vai dar para uma mãe que perdeu um filho, um marido que perdeu um esposo? Não, é pela causa. Que causa? Que diabo de causa? Vai para o inferno com essa causa. Ô, meu irmão, isso aí é a expressão mais avançada do poder de Satanás nesse mundo. E é para isso que nós estamos aqui, irmão e irmã, para orar para que esse poder caia. Aí você vai falar: mas eu sou tão pequenininho, meu irmão. Mas são as orações de pequenininhos que fazem a diferença, amém? Jesus vai nos ouvir, em nome de Jesus. Vamos orar. Mas vamos para a nossa boa e santa palavra, em nome de Jesus. Agradecer aí os irmãos do louvor que seguraram hoje um pouquinho, né? Em nome de Jesus. Mas vamos lá. Provérbios capítulo 3, verso 3. Enquanto aqui, pelo a gente vai abrindo. Provérbios 3:3. Provérbios 3:3. Provérbios capítulo 3, verso 3. Nós vamos ler o 3 e o 4. Amém? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Amém? Meus irmãos, vamos voltar aqui para o início. Não te desampare, ou seja, não se separe. Amém? Do que? Da benignidade. Benignidade é aquilo que? O amor, né? Aquele amor descomprometido, o amor de fazer o bem para as pessoas, e a fidelidade. Fidelidade pode ser também aqui compreendida como lealdade. Qual que é a diferença, pastor? Eu sinceramente não sei. Talvez a Aline saiba melhor assim, porque a filigrama da diferença entre lealdade e fidelidade. Mas perfeito, prático é uma coisa, né? Ser fiel, ser leal significa o quê? Vamos lá, vamos à definição. É você não esquecer da mão que te ajudou, não esquecer da pessoa que por algum motivo esteve ao teu lado quando você precisou, né? Você renova os seus votos com aquela pessoa de amizade, de companheirismo, de amor, né? Não traindo a confiança da pessoa, né? Isso é lealdade, isso é fidelidade.
E aqui a palavra de Deus está dizendo assim: não se aparte, não se desligue nem desse amor bom, nem da fidelidade, dessa lealdade. A expressão ata a asa ao teu pescoço é como se você estivesse assim, carregando como um colar em você, sabe, bem pertinho. Atas ao pescoço, quer dizer, um árbitro usa aqui. Escreva na tábua do teu coração, ou seja, tem aquilo bem, sabe, firme dentro de você. Não deixa nada atrapalhar você nesse caminho do amor, da bondade, da fidelidade, da lealdade, ainda que a outra pessoa não tenha sido fiel e leal a você. Porque veja que a palavra de Deus não está condicionando. Seja leal a quem é leal, seja fiel a quem é fiel, seja amoroso com quem é amoroso. Não. Pensa em você, na tua conduta, coloca no teu coração que você tem que ser fiel, leal, bom e amoroso. E aí vem a recompensa. Achará graça e bom entendimento aos olhos de Deus e também das outras pessoas. Ou seja, ser fiel e ser amoroso atrai o quê? A simpatia das pessoas. Em primeiro lugar, veja bem, meu irmão, minha irmã, nós não procuramos aceitação de homens. Por isso a palavra de Deus, bom entendimento aos olhos de Deus, isso que importa para nós. Se for para a gente ficar bem com Deus e ruim com os homens, meu irmão, é com Deus, amém? Tem dúvida? Não. Quantos por cento com Deus, quantos por cento por homem? 100% com Deus, 0% com os homens se for necessário. Mas no caso de uma pessoa que tem uma conduta fiel, leal, boa, meu irmão, não há quem possa falar mal. Ou seja, atrairá a atenção inclusive dos infiéis. O mais desviado entre os desviados não vai conseguir te atacar. Vai ter que confirmar que você é uma pessoa diferenciada. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte: você é dono de uma firma. Aí o executivo da sua concorrente bate na sua porta e fala assim: eu tenho o segredo da firma concorrente. Eles vão lançar um produto e eu vou trazer para você o segredo do produto. Você quer? O seu dono da firma está concorrendo? Quero. Vai ser vantagem. Está oferecendo. Bacana, então eu vou te dar. Mas faz o seguinte: me contrata para trabalhar na tua empresa, mas eu quero ser o seguinte: seu braço direito. Você contrata? Você contrata? Lá fora se fala assim, né? Pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Se esse executivo está traindo a outra empresa, como é que você vai admitir que esse cara vire o seu braço direito na tua? É ou não é? Tem um político aí que eu não vou falar o nome para não dar audiência para ele, mas esse eu vou te falar. Foi juiz numa causa contra um político. Depois foi ministro do oponente do político que ganhou a eleição porque ele foi juiz. Depois aí ele entrou num partido para ser candidato a presidente, traiu esse partido para ir para outro partido para ser candidato a senador. No final, meu irmão, se é esquerda, direita, centro, em cima e embaixo, ninguém gosta dele. Por quê? Como é que você confia numa pessoa dessa? É ou não é? E a gente tem vários exemplos desse tipo de conduta, né? Meu irmão, a lealdade, veja bem, vê se não é verdade, você reconhece até no seu adversário. Falou, ó, esse daí eu não concordo nada com ele, uma coisa eu tenho que admitir, ele é leal. Ele não muda ali de conforme o vento, não, esse cara é o cara. Ele tem posição. Eu concordo com nada que ele está falando, mas ele tem posição. Meu irmão, estão entendendo? Até na crítica, quem é leal, leva um elogio. Agora, quem não tem lealdade, meu irmão, até para quem vai ser beneficiado pela deslealdade, ele não consegue se aceito. Não é verdade?
Você, como um dono de uma empresa, você vai contratar um desleal com os outros, é só uma questão de tempo para ser desleal com você. Não é verdade? Esse exemplo a gente não tem. Meu irmão, nunca se esqueça da mão que te alimentou. Nunca se esqueça daquele abraço. Porque na nossa realidade aqui, você pode fazer 99 coisas boas. Se você fizer uma coisa em contrário, a pessoa só vai pensar na coisa em contrário. As 99 vão para o lixo da história. Fica no pó, na areia do tempo. Mas, meu irmão, você não pode ser como essas pessoas. Se alguém te faz algo ruim, você lembra as outras 99 coisas boas, perdoa, tira essa mágoa do coração e segue em frente. Ainda que você não tenha mais que ter convivência com essa pessoa, amém? Porque olha só, perdoar não significa conviver. Perdoar não significa ter amizade. Para tudo. Uma coisa, outra coisa. Se for necessário, a gente vem com uma pregação só sobre isso. Tem que saber distinguir as coisas. Se a pessoa te quer mal, não vai trazer o papel, tadinho, vai trazer o cara com a faca para ficar abraçando, né? Que você está querendo, confia em Deus, mas faz sua parte. Agora, perdoa, larga, se afasta, mas não deixa de ser leal. Ou seja, era meu grande amigo, me contou os segredos da sua vida. Fez uma coisa estúpida comigo, eu perdoo, não tenho mágoa no meu coração, mas é melhor eu não ter proximidade mais, porque quebrou a confiança. Isso não é justificativo para você chegar, gente, me dá o microfone aqui. Sabe o segredo daquele cara? É o seguinte. Você pode fazer isso? Não. Por mesmo porque você está passando recibo, você não perdoa coisa nenhuma. Quem perdoa, perdoa. Quem perdoa vai dormir, e não pensa mais naquela situação. Está claro, meus irmãos? Mesmo quando você é traído, você não trai. Afastar é necessário, mas trair não. Faltar com a lealdade, com a fidelidade, com a bondade, com o amor, jamais. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. É só olhar para Cristo. Cristo na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E essa atitude você tem que ter com o seu algoz. Pai, perdoa, ele não sabe o que ele está fazendo. Mas volta a dizer, acho que eu vou ter que pregar sobre isso, irmão. É importante. Não é para abraçar, não. Deixa para lá. Amém? Mesmo que as más companhias corrompam os bons costumes. Mas eu sou amigo dele há tanto... Não é palavra, não sei porque eu estou falando muito. Mas eu sou amigo dele há tanto tempo, é passado. Teu futuro é outro caminho. Prestou no quando foi, agora não presta mais. Agora você tem um tênis, usou, furou. O que você vai falar? Meu tênis, vou continuar usando ele, porque... Não, tem que largar e pegar outro. Não presta mais. Amém? Vamos trazer essa palavra em outro contexto aqui. Mas hoje eu não quero falar de proximidade com quem faz mal. Hoje eu quero falar o que nós somos em relação às outras pessoas, que em algum momento da vida nós tivemos uma relação ainda mais próxima, com elos de lealdade. Essas pessoas a gente tem que permanecer sendo leal. Está claro, meus irmãos? Então vigia isso, pessoal, tá? Não deixe isso perder. E eu quero trazer aqui um exemplo bíblico. Uma das histórias mais bonitas de toda a Bíblia. Tem muito irmão que fica se perguntando: mas por que essa história está na Bíblia? Porque quase não fala de Deus. Nossa, mas fala de Deus do primeiro ao último versículo. Quem não vê que fala de Deus não entendeu a obra de Deus. Uma pessoa que foi leal quando nada exigia que ela fosse leal, e que no final ela frutificou nessa lealdade de tal maneira que ela trouxe bens para si e para a pessoa que ela foi leal. Vocês já devem saber de que eu estou falando, né? Ruth. Amém? Vamos lá para Ruth? Ruth, vamos fazer aqui uma síntese breve do livro todo, mas abordando aqui os aspectos centrais para essa palavra de hoje. Ruth está lá nos livros históricos, entre Juízes e 1 Samuel. Um livro pequeno, capítulo
1, verso 1. Por que ficou assim? Está dando para ler, mesmo? Vamos diminuir o tchau. É, né? Configuração. Está dando para ler, né, meus irmãos? Ruth, no livro histórico, está entre Juízes e 1 Samuel. Livro muito bonito, meus irmãos. Se vocês não tiverem outro livro da Bíblia para ler nessas próximas horas aí, nesse domingo à tarde, é inteiro, amém? Vai, rapidinho, meia hora você lê e medita. É bem pequenininho, muito bonito. Ruth, capítulo 1, verso 1. Depois de Juízes e antes de 1 Samuel. Espera aí. Bacana. Obrigado. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgaram, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Atenção, meus irmãos, olha só, até no culto passado eu trouxe um mapa, foi de quarta-feira, foi de quarta-feira, podia ter até trazido o mapa de novo. Mas assim, só para vocês entenderem, o mapa de Israel, Israel antigo, né? Israel dessa época. Judá está aqui, Moabe está aqui, é um outro país, tá? Judá dentro de Israel, Moabe está aqui, certo? É um outro país. De onde que nasceu Moabe? Lembra lá da história de Ló? Ló teve uma situação muito, dizer, não tem outro passo, asquerosa, né? Ele teve filho com as filhas, né? Lembra disso? Ló teve um filho com uma das filhas e outro filho com outra das filhas. De um desses 2 veio Moabe, e Moabe deu origem a essa nação, os Moabitas, que via de regra são inimigos dos judeus, estão sempre brigando com os hebreus, amém? Mas olha o que aconteceu. Veio na época dos juízes, veio que o versículo está contextualizando, porque olha só, você acaba de ler Juízes, aí você vem para Ruth. Então o autor bíblico está dizendo assim, na época em que os juízes julgavam, ou seja, essa história acontece na época dos juízes, certo? Qual época exatamente a gente não sabe, foi na época de Gideão, foi na época de Débora, foi na época de Sansão, a gente não sabe, mas é na época dos juízes, certo? Portanto, antes de Saul, de Davi, de Salomão, ali na época de juízes. A época em que os juízes julgavam. Ali em Belém, que fica em Judá, uma das 12 tribos com terras, tem uma fome muito forte. E Judá tinha muito disso, porque lá é uma terra muito seca, no deserto. Só que aquela fome ela foi muito forte, foi muito rígida, de forma então que uma família teve que sair de lá para buscar terras férteis, para não morrer de fome. E aonde que eles foram? Para onde que eles foram? Moabe. Foi o marido, a esposa e os 2 filhos. E eles se fixaram em Moabe, passaram a viver ali. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Passaram a morar ali em Moabe. Amém? Deu para entender o contexto? Muito bem. O pai era Elimeleque, a sua mulher Noemi e seus filhos Malom e Quilion. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Então aconteceu uma tragédia. Enquanto ele estava em Moabe, o pai faleceu, ficou a mãe com os 2 filhos. Nós já falamos isso aqui em outras vezes, eu acho que todos os irmãos já sabem.
A situação da mulher naquela época era uma situação muito delicada. Ela tinha dependência em relação ao homem, a filha em relação ao pai, depois do casamento em relação ao marido, e quando viuvava, o que é viuvava? Né? Perdia o marido morria, quem cuidava dela? Os filhos homens. Amém? Quando ele tinha filho mulher, o casal, né? Geralmente o genro assumia. Quando a mulher não tinha ninguém, aí ela era, entre todas as pessoas, a pessoa mais digamos assim, marginalizada. Tanto é que a palavra de Deus sempre fala muito dos órfãos e das viúvas, né? O órfão é criancinha, que não tem pai, não tem mãe, não tem ninguém que olhe por ela, né? Ela é inocente, ela não consegue. E a viúva é a mulher que fica ali esterilizada na vida, porque ela não podia ir para a rua, né, correr atrás. Mas o que ela podia fazer era o quê? Pedir esmola. Triste, né, meus irmãos? Só que a Noemi perdeu o marido, mas ainda tinha os 2 filhos. Menos mal. Mas a tragédia dessa mulher não tinha acabado. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. Atenção, isso aqui é importante. Os 2 filhos se casaram com 2 mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e o de outra, Ruth. Chegamos à nossa personagem central. E ficaram ali quase 10 anos. Então morreu Elimelec, ficou a Noemi com seus 2 filhos e as suas 2 noras. Uma órfã, outra Ruth. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada. De quem nós estamos falando? Noemi. Esta mulher desamparada. O que significa desamparado? Desamparado é sem amparo, amém? Totalmente abandonada. É isso. Dos seus 2 filhos, eles morreram, e de seu marido. Meu irmão, minha irmã, veja bem, o costume da época: filha com pai, esposa com marido, mãe com filhos. Se são filhas, com gêmeos, mas tem que ter algum homem. No caso de Noemi, ela perdeu o marido, ela já não tinha pai, morreu, não sei, mas estava com ela já era esposa. Mais uma idade mais avançada, tinha filhos que já se casaram, então devia ser novinho, né? Aliás, ela mesma fala, né? No momento mais na frente, ela fala: já sou muito velha, né? Ainda que eu arrume um casamento, pouca chance de eu ter filho. Então essa mulher, atenção, tinha 2 filhos quando ela perde o marido, e esses filhos morrem, e ficam 2 noras, 2 noras, 2 mulheres. Então são 3 mulheres. São 3 mulheres que não podem se sustentar. Amém? Então a palavra segue, não vai dar para a gente ler tudo, com Noemi conversando com as 2 noras, dizendo assim: ó, vocês ainda são jovens e estão na terra de vocês. Então pega aí seus bagulhos, suas tralhas, suas coisas, e vai para a casa do pai de vocês. Tinha que ter um homem, né? Perdeu o marido, vai para o pai. Vocês ainda são jovens, tem pai ainda. Vai lá para a casa da família de vocês. Se não tiver pai, tem irmão. Se não tiver irmão, tem. Enfim, tem alguém para olhar para vocês. Vai lá, vai para a casa de vocês. Porque eu já era. Eu não tenho para quem recorrer. O que me resta fazer agora, estou numa terra estrangeira, é voltar para a minha cidade natal. Eu vou tentar a sorte lá. Vou voltar para Belém. Amém? Depois você continua lendo que acontece esse diálogo. E aí, eis que a gente chega aqui no versículo 8. Vamos avançar aqui um pouquinho. Disse Noemi às suas 2 noras: ide, voltai para cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Então ela reconhece: vocês foram muito boas noras, não tem nada contra vocês, mas voltem para a casa dos pais de vocês, porque eu não posso fazer nada por vocês. Amém? Amém? O que a gente esperava? Que órfã fosse para a casa dela e Ruth para a sua, mas não é assim que acontece. Vamos avançar um pouquinho? Versículo 14. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, que é o clima, amém? Porque está todo mundo triste, que é, né, a família se separar. E Orfa beijou sua sogra. O que significa beijou sua sogra?
se despediu. Essa que é a expressão que quer dizer. Beijou a sua sogra. Tchau, sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Olha só, meu irmão, minha irmã. Olha a Ruth. Agora vamos olhar para a Ruth. O que era mais fácil para a Ruth? Não é minha mãe. Mãe do meu marido. Meu marido morreu. Não tem nada para me proporcionar. Essa mulher vai embora, uma outra terra. Ela serve a um outro Deus. Isso fica claro daqui a pouco. Aliás, eu vejo que ela já fala, né? Anteriormente, que Deus olha por vocês. O que eu vou fazer com essa mulher? Não tem nada para fazer com essa mulher. Estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vamos dizer assim, em termos do seu ganho imediato, seus interesses, Noemi tinha nada para Ruth. Tinha problema, que era mais uma boca. Só que Ruth não caminha por interesse. Ruth caminha por valores. Lembra que a gente falou de lealdade, fidelidade, amor, bondade? Ruth fala, eu não posso abandonar essa senhora. Eu não posso deixar. Beleza, são duas bocas, mas também são 4 braços. Sozinha essa mulher não vai ficar. Pelo que Noemi falou, ela tinha uma rede de proteção. Ruth tinha uma rede de proteção. Ela podia voltar para alguma casa. Noemi não tinha. Ela fala, essa mulher não vai ficar sozinha. E olha o que acontece. Ela se apegou a Noemi. Ela não largou a Noemi. 15. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Ó, Deus com D no minúsculo. Elas eram o quê? Idólatras, está vendo? Noemi não, Noemi serve a Deus. Elas não, elas estavam em Moab. Moab não tinha compromisso com Deus. Volta tu também após a tua cunhada. Então a Noemi ainda está insistindo com Ruth. Ruth, esquece Ruth, já era, eu não tenho jeito não, mas você tem, volta para tua casa. 16. Disse porém Ruth, não me enches para que te deixe me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém? Oh, que mulher sábia. Valor, meu irmão, não tem jeito. Quem está, meu irmão, a pessoa pode estar no mundo, mas se ela tem valor, ela está um pezinho dentro do reino. Só falta alguma coisinha, amém? Agora, quem está dentro da igreja e não tem valor, aí, meu irmão, também eu tenho dúvida. Essa mulher nem convertida ela, porque olha o que ela está falando, farei a partir de agora, do teu Deus, do meu Deus. Ela está se convertendo agora. E ela falou, não vou te largar. E nem, olha, não me enche, não vem não, pode parar com esse diálogo, porque onde você for eu vou atrás, mesmo que você não queira. E aí Noemi reconhece, onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada, me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, Noemi, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Então Noemi aceitou. Então tá bom, você está aí, você é resoluta, né, mulher? Tá bom, então vamos para nós duas, vamos para Belém. Amém? Entenderam até aqui? Olha a atitude de Ruth. Amém? Ruth foi leal. Ruth não olhou pelo seu próprio interesse. Ruth está olhando porque é certo. Para ela vai ser um desafio. Ela vai ter que sair da zona de conforto. Mas o que é certo e vale a pena. E a bênção já começa aqui. Porque quando ela toma essa decisão, ela já reconhece Deus. Ela já se converte. Então o que vem pela frente? Pode ter algum momento de dificuldade, mas o galardão está lá, logo adiante. Amém? Vamos para o capítulo 2. Volto a dizer, meus irmãos, vale a pena vocês lerem todos, tá? Vou aqui para te acelerar um pouco. Capítulo 2, verso 2. Elas chegaram em Belém, já estavam lá em Judá, amém? E Ruth
A moabita disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, Noemi disse: vai, meu filho. Atenção, meus irmãos, olha só, aqui é uma questão de costume da época. As duas mulheres chegaram em Belém, e aqui é bacana que você vai entender. Eu fico imaginando, nesse caminho, Noemi foi evangelizando. Talvez a palavra não seja tão certa, porque evangelizar, evangelho vem com Jesus. Não vamos usar, né? Que é Deus. Ela foi falar de Deus. Ao ponto que quando a gente já está no contexto de Belém, Ruth mostra conhecimento da lei de Deus. Pastor, não estou entendendo, olha só. Vamos ler aqui, Deuteronômio capítulo 24, verso 19, rapidamente, olha só. Deuteronômio 24, 19. Isso aqui é no contexto da lei, amém? Moisés está instruindo sobre a lei. Está falando a vontade de Deus para o povo. Olha o que ele diz. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela do campo, não tornarás a tomá-la para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Olha só, meu irmão, Moisés ensinou para o povo o seguinte: quando chegar a época da cega, o que é cega? É colheita. Quando seus trabalhadores estiverem colhendo, na hora que estiverem colhendo, vai cair coisas no chão, vai? Por exemplo, vai tirar a uva. Tirou um cacho de uva, aí uma uva despegou. Quem que já tirou uva? Quando você puxa a uva, cai umas uvinhas no chão, não cai? Sim ou não? Então, aquilo que cai no chão, o servo não pode pegar e colocar na cesta. Deixa ali, porque aquilo vai ficar para quem? Para o órfão, para o estrangeiro e para a viúva. Entendeu? Era uma maneira, olha, depois falar, tem um Deus do Velho Testamento, Deus do Novo. Não, Deus já está instruindo um amor ao próximo aqui, falando, não seja avarento. O que não cair dentro da tua cesta, deixa no chão. É vontade de Deus que está deixando a comida para alguém. E aí a viúva, o órfão e o estrangeiro, o que faziam? Eles andavam atrás dos trabalhadores da colheita, com as suas próprias cestas, às vezes com pano, porque não tinha nem cesta, e ficavam jogando aquelas coisas que caíam no chão e se alimentavam daquilo. Olha como é que Ruth já conhece a lei de Deus, porque ela propõe para Noemi, não é Noemi que propõe para ela, nem? Ela já era uma mulher evangelizada. Ela falou, agora eu vou contar com a lei de Deus, eu vou até o campo e vou andar atrás dos trabalhadores recolhendo comida para nós. E Noemi falou, vai lá, minha filha. Amém? Entendeu? Isso mostra para nós também que a situação financeira delas era terrível, porque elas estavam se colocando numa posição quase que de mendigo. Mas não era mendigo de pedir para os outros, era contando com a lei de Deus que proveria para elas na situação de dificuldade. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, agora estamos rapidinho. Ruth, cadê? Ruth 2. Amém? Então ela vai atrás desses trabalhadores. Agora, olha só, vamos avançar aqui rapidinho para o 8. Olha o que acontece aqui. Ela estava lá colhendo espigas, estava pegando as espigas, colocando. Aí, enquanto ela estava recolhendo, ela foi passando de terra em terra, até que ela chegou na terra de um, não pode dizer que é rico, a palavra de Deus mostra que ele era um homem próspero, na terra de um homem que tinha posses. O nome dele era Boaz. Meus irmãos, olha só, Ruth está seguindo a lei de Deus, não está? Isso leva ela à terra de Boaz. Seguir a lei, meu irmão, que hoje é a graça de Deus na nossa vida. Sexta-feira nós pregamos sobre a lei. A vontade de Deus sempre vai nos levar ao lugar que Deus quer nos levar. E ela chega onde Deus queria que ela chegasse.
Quando Boaz viu Ruth, ele falou isso aqui. Então disse Boaz a Ruth: não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Olha o que ele fala para ela. Falou, lembra que eu falei? A Ruth foi passando de terra em terra, terra em terra, terra em terra, terra em terra, chegou na terra de Boaz. Quando Boaz fica sabendo que Ruth estava ali, atenção, a fama de Ruth já tinha precedido ela. Boaz já sabia que essa Ruth foi aquela moabita que tinha abandonado tudo para ficar com Noemi. Então ele, vendo a bondade de Ruth, faz um gesto de bondade com ela. Amém? Estão entendendo? Tudo que você planta, você colhe, meu irmão. Aquela mulher foi leal, ela foi fiel, chegou na terra do homem de Deus, ele vai reconhecer. E aí ele fala: minha filha, pode parar com a mendicância. Você não vai andar mais em nenhuma outra terra. Você não vai mais recolher os restos. Acabou, você vai ficar nessa terra aqui. E neste momento eu estou te empregando. Você vai agora trabalhar com dignidade junto com as minhas outras empregadas. Amém? Olha que homem bom. Meu irmão, minha irmã, segue a vontade de Deus, você vai chegar na terra de Boaz. Olha que lindo. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Isso era importante. Não dei ordem aos moços para que não te toquem. Ele fala tipo assim: ó, pode ficar tranquilo aqui na minha terra, porque aqui tem ordem. Nenhum desses homens aí vai mexer com você, porque mulher viúva. Pode ficar tranquilo, que era uma outra preocupação que essas mulheres tinham que ter. Ainda mais mulher nova, de ser abusadas. Então ele fala: aqui você vai ter segurança. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tiraram. Vai, pode usar a água. Está vendo o que está acontecendo? Ele está dando o que ela precisa. Peraí, deixa eu ver. Bom, mais. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra. E disse: o que significa essa cena? Ela se ajoelha perante a Boaz em gratidão. Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Olha só, meu irmão. Ela ficou assim: por que esse homem está sendo tão bom para mim? Eu sou estrangeira. Fico imaginando, ela devia ter um sotaque, talvez não soubesse nem falar a língua dos hebreus, né? Eu sou uma estrangeira. Por que o senhor está sendo tão bom para mim? Aqui fica a revelação. Olha só como é que a fama precede a pessoa. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Entenderam? Lembra que eu falei agora? A fama de Ruth já tinha precedido ela. Boaz já sabia que ela tinha abandonado Moab para ficar fazendo bem com a sogra. E ele fala: já me contaram como você é uma pessoa leal. Depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste a abrigar. Amém? Amém? Olha só, meu irmão, por isso que eu falo sempre para vocês, meus irmãos, orem para você esse atendimento de oração. Porque às vezes a gente ora para que Deus faça algo por nós, né? E às vezes a gente ora sempre, né? Espero que sim. Ora em agradecimento a Deus porque Deus nos deu, né? Falta a terceira oração. Deus agora me usa para ser atendimento de oração de outra pessoa. Boaz está sendo aqui, olha só que bacana. Olha o testemunho de Boaz. Você foi leal, agora você chegou no lugar certo, porque eu, como servo de Deus, te abençoo. Ele não está trazendo os louros da vitória para sempre, para dizer: ó, como que eu sou bom. Ah, por que você está aqui, Ruth? Por que eu vou fazer bondade com você? Porque eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa boazinha, benigna. Não, não estou falando isso não. Você está recebendo o que você plantou. Se for uma pessoa boa, você merece.
E sabe por que você tem que agradecer? Ao Deus de Israel. Porque Ele que te trouxe aqui. Você está tomando a decisão certa, minha filha. Você veio para o lugar certo. Aqui a mão de Deus está estendida. Amém? Qual é o mérito de Boaz? Zero. Boaz é simplesmente o atendimento de oração. Glória a Deus. Eu volto a dizer, parentes, quando você for na internet, Ruth, você vai ver um monte de teólogo falando, eu não entendo por que o livro de Ruth está na Bíblia porque não fala nada de Deus. Como não? Amém? É a graça de Deus perpassando a história dessa mulher. É aquilo que a gente sempre prega aqui na nossa igreja, né? É o caminho de mão dupla. Você faz, Deus faz, você faz, Deus faz, você faz. Por quê? Porque troca não, porque Deus é grande, lindo e maravilhoso. Ele faz por nós e nós, por gratidão, fazemos por Ele. Amém? Ruth foi certa sem querer nada em troca. Ela só foi certa porque ela tinha que ser certa. E agora Deus vai galardoar com ela. E para por aqui. Deus dá mais do que pedimos. Não é isso? Para Ruth já estava tudo muito bom. Conseguir a terra para trabalhar, água para beber, mantimento, provisões para cuidar da minha sogra, que nenhum homem vai me molestar. Minha vida está resolvida. Mas Deus tinha mais para ela. Amém? Vamos avançar mais um pouquinho, vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, verso 1. Aqui é um outro lado da história. Ruth foi boa com Noemi, não foi? Ruth foi boa com Noemi. E agora Noemi vai ser boa com Ruth. Noemi também é uma pessoa de bem. Noemi também é uma pessoa leal. E olha só. E disse-lhe Noemi, falou para Ruth, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Está entendendo ou não? Noemi agora já tem sustento. E ela não se deu por satisfeita. Ela fala, não, agora que nós já resolvemos esse primeiro problema nosso, temos comida, agora eu vou zelar por você. Até aqui você quer agir, não é? Agora eu vou agir. Agora é minha vez de te abençoar. Ora, tudo bem que Noemi já tinha dado a bênção, irmã Maria já tinha dado a maior das bênçãos, que é fazer o te conhecer Deus. Mas Noemi não se dá por satisfeita. Ela falou, quero te dar mais. E o que ela dá? Só para ser mais acelerado, eu vou explicar aqui, depois você lê, tá? Noemi chega para Ruth e fala assim, Ruth, você precisa arrumar um marido. Você é nova, você é jovem. Tudo bem que a nossa situação está estável nesse momento, mas a gente tem que olhar para o futuro. Daqui a pouco a idade vai chegar. Daqui a pouco você não vai poder trabalhar. Então, você precisa de um marido. E eis que eu tenho aqui um bom partido para você. Boaz, aquele homem, o dono da terra. Ela fala, fica com Boaz. Como assim? Naquela época existia um costume, que é quando um parente próximo, olha só, quando um parente próximo de uma mulher viúva percebia a situação dessa mulher, ele tinha o direito de se casar com essa mulher para dar herdeiros ao morto. Para cuidar da terra do morto, para fazer, né, para manter a família do morto. Entenderam ou não? Sim ou não? Vamos lá. Um primo morre e deixa esposa e terras. O outro primo pode tomar essa mulher como sua esposa, manter as terras e cuidar das terras, como se esse tivesse, digamos assim, cumprindo o lugar daquele que morreu. Entenderam? Entenderam ou não? Isso era um costume daquela época. Só que tinha que ser parente. Não podia ser qualquer pessoa, tinha que ser parente. E aí Noemi revela. Noemi deve ter feito lá uma pesquisa genealógica e concluiu que Boaz era parente dela. E ela então instrui Ruth. Ruth, vai a Boaz, faz assim, 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 e pede para Boaz se casar com você.
Entendeu? Aquele homem de bem, com posse. Noemi então orienta ela: faz assim que vai dar certo. Noemi está olhando por Ruth. Meus irmãos, depois vocês leem, tá? Noemi podia dizer, fazer isso, porque olha Provérbios, olha que coisa bacana. Provérbios 31, 10. Olha isso. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor não antecede o de Ruth. Ruth era ou não era uma mulher virtuosa? Sim ou não? Noemi estava abençoando Ruth, mas Noemi também estava abençoando Boaz. Boaz também colateralmente não está fazendo bem para Noemi? Noemi olhou para si e viu Boaz, um homem bom, Ruth, uma mulher virtuosa. Eu fui cuidar com Ruth, eu estou sendo beneficiado pela bondade de Boaz. O que ela resolveu fazer? Vou juntar os dois. Noemi era uma pessoa de bem também, não é? Uma pessoa leal, fiel, não é? Ela não está esquecendo quem está ajudando ela. Ele está abençoando Boaz. Não é só que ela falar de mas Ruth se beneficiou. Não, Ruth se beneficiou. Boaz também. Uma mulher virtuosa vale mais do que rubis. Porque todo mundo fala, não, Ruth foi beneficiada. Meu irmão, vai fundo na palavra de Deus, busca o Espírito Santo para te orientar. Porque a palavra de Deus está deixando claro também que Boaz está sendo beneficiado. Essa é uma mulher virtuosa, essa mulher é que vale a pena se casar. Então, chegamos aos desenlaces finais da palavra. Finalzinho do livro de Ruth, já no capítulo 4. O que acontece no capítulo 4? Ruth se apresenta a Boaz entende que ele tem responsabilidade para com Ruth, porém Boaz fica sabendo que ele tem um outro primo que é parente mais próximo de Noemi, mais do que ele. E ele, como era um homem justo e íntegro, ele vai até esse homem, oferece a esse homem a oportunidade de se casar com Ruth. Esse bobalhão não aceita, então Boaz se sente confortável para trazer Ruth para a sua casa. Entenderam? Olha, gente, que é só bons exemplos, um atrás do outro. Mais uma vez Boaz mostra sua lealdade. Ele falou: eu não vou fazer barriga com a regra, eu não vou antecipar as coisas, eu vou seguir o costume. Já que é o costume que foi trazido para mim, vamos ver se o costume está certo. E ele fala: não sou eu, tem um outro na frente. Ô meu irmão, nós vivemos num país em que se a pessoa dá um mole, sempre tem um esperto, para atravessar, não é isso? Ninguém precisava saber, mas ele sabia. A consciência dele falou: não, tem um primo mais próximo. Mas depois você vê que tem essa história muito bacana. O que importa para nós aqui é ver o destino de Noemi e de Ruth. Ruth capítulo 4, verso 13. Adianta um pouquinho, depois você lê o resto da história. Opa. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Ou seja, Boaz se casa com Ruth, e Ruth tem um filho. Amém? Agora, olha só que lindo. Lembra aquele elo quebrado lá em Moab? A mulher que perdeu o marido, a sogra que perdeu o esposo, os filhos. Olha como é que Deus vai consertar. Ela teve um filho. Para Ruth, meu irmão, a história acaba aqui. Ruth foi ou não foi abençoada? Está com o marido próspero, já tem um filho que ela não tinha, Agora ela tem marido, ela tem filho, a vida dela já está toda certa. Está servindo ao Deus Todo-Poderoso, teve reconhecido o seu valor, não é isso?
Só que ela não traz bondade só para si. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. O que significa isso, meus irmãos? Noemi recebeu um neto que ela não tinha. Ela agora tem um genro para olhar por ela, e mais do que isso, ela tem um neto que ela considera como sendo da sua genealogia, do seu sangue, embora Ruth não tenha grau de parentesco. Boaz dá a ela, restitui a casa de Noemi. Amém? Estão entendendo? Noemi era uma viúva desamparada. O seu destino era mendigar e morrer. Mas Deus trouxe dignidade para ela. Só pelas mãos de Ruth? Não, pelas próprias mãos, porque ela também foi uma mulher digna. Estão vendo o caminho da lealdade, meu irmão? A bênção de Deus é abundante, tem para todo mundo, ninguém fica de fora. A felicidade é para todos, desde que estejam sob a tua poderosa mão. E acabaram as bênçãos aqui? Não. Rapidamente para a gente terminar. Vocês sabem quem é Ruth? Para além da vida dela. Por que a Ruth é importante para a história? Vocês sabem? Nós vamos saber agora. Porque a história da Ruth está na Bíblia. Olha onde é que isso aqui vai dar. 15. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice. Está falando do neto com a Noemi. Pois tua nora que te ama e teve, e ela te é melhor do que 7 filhos, tá? Engrandecendo a atitude de Ruth. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, ou seja, passou a cuidar dele, né? O netinho. E foi sua ama. Agora olha só. Ama é uma expressão que você usa para a mãe, tá? Ama. E olha o último versículo. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Esse netinho de Noemi, nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, o rei de Israel. Amém? O que vai vir dessa história toda? O rei de Israel. Nós estamos vendo a história da família de Davi. Mas é por Davi que nós vamos dizer: poxa, como Ruth é importante. Não, porque Davi é o travou pela carne de Jesus. Essa mulher entrou na genealogia de Jesus. Pega lá e confere, está lá em Lucas e Mateus, quando se conta a genealogia de Jesus. O nome de Ruth está. Mulher estrangeira, viúva, que fez a escolha certa de ser leal à sua sogra e encontrou Deus em primeiro lugar, dignidade em segundo lugar, um marido em terceiro lugar, uma nova casa em terceiro lugar, e a imortalidade do seu nome se tornou tatravó do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. Então aquela salva de palmas do nosso Deus maravilhoso.